Olá! Em nossa aula de hoje, iremos abordar o sistema constitucional e princípios do direito tributário. No ápice do sistema tributário encontra-se a Constituição Federal. Ela é o fundamento de validade de todo o ordenamento jurídico. Esse sistema, formado pela Constituição e demais normas jurídicas, tem a forma de uma pirâmide, com a Constituição situada no topo desta pirâmide. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios recebem diretamente da Constituição suas competências tributárias e as limitações a tais competências. Todos os entes da Federação, além de serem obrigados a respeitar a Constituição, devem obedecer também às normas gerais veiculadas pelo Código Tributário Nacional e pelas leis complementares. Cabe, nesse momento, fazer alguns comentários a respeito do Código Tributário Nacional e da teoria da recepção. O Código Tributário Nacional foi criado na forma de lei ordinária, a Lei 5.172, de 66, sob a égide da Constituição de 1946, dispondo sobre o sistema tributário e instituindo normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Com o advento da Constituição Federal de 1967, passou a ser exigido lei complementar para regular essas matérias, de forma semelhante ao que acontece hoje, de acordo com o disposto no artigo 146 da Constituição Federal de 88. Sendo assim, a referida Lei número 5.172 de 66 foi recepcionada pela Constituição de 1967 com nível de lei complementar. A lei ordinária ganhou força de lei complementar e, com o ato complementar número 36 de 67, recebeu o nome de Código Tributário Nacional. De forma semelhante, a Constituição Federal de 1988, a atual, recepcionou o Código Tributário Nacional e deu a ele status de lei complementar. As leis federais, estaduais e municipais devem estar em consonância com as normas gerais estabelecidas pelas leis complementares da Constituição, inclusive com o Código Tributário Nacional, que, apesar de não ser uma lei complementar, tem força, tem status de lei complementar. Falemos agora do poder de tributar ou competência tributária. Essas expressões são sinônimos. Competência tributária é o poder de criar tributos por meio de lei. A lei deve descrever a hipótese de incidência, o sujeito passivo, o sujeito ativo, a base de cálculo, a alíquota e a penalidade aplicável no caso do seu descumprimento. A competência para legislar sobre direito tributário é concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal, conforme dispõe o artigo 24 da Constituição Federal e os seus parágrafos. A Constituição não cria tributos. Antes, ela estabelece as competências dos entes federativos para que estes, sim, instituam os tributos por meio de suas respectivas leis. Os tributos, via de regra, são criados por lei ordinária, obedecendo às normas gerais da lei complementar. A competência tributária, ela é indelegável. Assim, mesmo que o ente político não exerça a competência tributária, ou seja, deixe de criar um tributo de sua competência, não poderá outra pessoa jurídica de direito público fazê-lo. Isso foi previsto no artigo 8º do Código Tributário Nacional. Então, por exemplo, se um determinado município deixa de cobrar o ISS, ele não pode delegar essa competência para o Estado ou para outro município. O que pode ser objeto de delegação são as funções de arrecadar ou fiscalizar tributos e outras funções executivas. A pessoa jurídica de direito público que receba tais atribuições passa a ter capacidade tributária ativa. Atenção! Não constitui delegação de competência
o que o Código Tributário Nacional chama de cometimento à pessoa de direito privado do encargo ou função de arrecadar tributos. O que ocorre quando o tributo é recolhido pela rede bancária autorizada. Aproveitando que falamos sobre capacidade tributária ativa, falemos um pouco sobre a capacidade tributária passiva. O artigo 126 do Código Tributário Nacional dispõe que a capacidade tributária passiva independe, inciso 1, da capacidade civil das pessoas naturais, inciso 2, de achar-se a pessoa natural sujeita a medidas que importem privação ou limitação do exercício de atividades civis, comerciais ou profissionais, ou da administração direta de seus bens ou negócios, inciso 3, de estar a pessoa jurídica regularmente constituída, bastando que configure uma unidade econômica ou profissional. No caso do sujeito passivo da obrigação tributária, ser uma pessoa natural ou física, sua capacidade tributária independe da capacidade civil. Mesmo que ela seja juridicamente incapaz, nos termos do direito civil, diante do direito tributário, essa pessoa tem plena capacidade tributária. Por isso, o menor de idade, proprietário de um imóvel na zona urbana do município, será contribuinte do IPTU. O artigo 126 do Código Tributário Nacional traz uma lista exemplificativa de situações que não interferem na capacidade tributária passiva. Para exemplificar o disposto no inciso 2, imaginemos a situação em que um médico esteja impedido de exercer a medicina, mas ainda assim o faça e receba honorários pelos seus serviços. Tais honorários serão tributados. No caso do inciso 3, imaginemos uma sociedade de fato que não atenda às formalidades legais de registro de contrato e de firma, mas que ainda assim vende mercadorias. Tal sociedade deverá recolher o ICMS da mesma forma que as pessoas jurídicas regulares. Classificação das competências. As mais comuns são competência privativa, comum, residual, extraordinária e cumulativa. Competência privativa, ela é em relação aos impostos. A própria Constituição atribui a cada unidade da Federação a competência privativa para instituir os respectivos impostos. A Constituição traz no artigo 153 os impostos da União, que são em número de 7. A Constituição traz no artigo 155 os impostos dos Estados e do Distrito Federal, que são em número de 3. E traz no artigo 156 os impostos de competência dos municípios, que também são em número de 3. Compete ainda exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, bem como os empréstimos compulsórios. Competência comum é competência para a instituição de taxas e contribuição de melhoria. Ela é atribuída a todos os entes políticos. Como é que se dá isso? Quem prestar, por exemplo, aquele serviço ou exercer aquela fiscalização é que terá competência para instituir aquela taxa, seja Estado, seja município, seja Distrito Federal ou seja União. Quem fizer a obra da qual decorra valorização imobiliária é que terá competência para instituir aquela contribuição de melhoria. Competência residual. A competência residual é privativa da União para instituir novos impostos ou novas contribuições atendidas a determinadas exigências. Competência extraordinária também é privativa da União e é para a instituição de impostos extraordinários. Está previsto no artigo 154, inciso 2 da Constituição Federal. Esses impostos extraordinários deverão ser suprimidos gradativamente, cessadas as causas da sua instituição. Temos ainda a competência cumulativa. Compete à União, em território federal, os impostos estaduais. E se esse território não for dividido em municípios, compete também à União instituir esses impostos municipais. Ao Distrito Federal,
cabem os impostos municipais, uma vez que o Distrito Federal não pode ser dividido em municípios. Passemos a falar agora dos princípios constitucionais do direito tributário. Princípios são um conjunto de normas que determinam certo tipo de comportamento. Eles podem vir implícitos ou explícitos na Constituição. Os princípios constitucionais tributários e as imunidades tributárias são garantias constitucionais do contribuinte, que têm o objetivo de proteger valores básicos do indivíduo, como a segurança e a estabilidade das relações jurídicas, a liberdade, o patrimônio, a igualdade e outros direitos previstos na Constituição. Eles funcionam como limitações estabelecidas pela própria Constituição à competência tributária. Passemos a falar especificamente de alguns dos princípios mais importantes. Princípio da reserva legal. Os tributos só podem ser criados ou majorados por meio de lei. Geralmente, eles são instituídos por lei ordinária. Entretanto, há alguns casos em que se exige lei complementar para isto. Vamos ver o disposto no artigo 150 da Constituição. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, inciso 1, exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Essa é a regra geral. Entretanto, a própria Constituição estabeleceu algumas exceções ao princípio da reserva legal. No caso das alíquotas, atenção, somente das alíquotas do II, Imposto de Importação, IE, Imposto de Exportação, IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, e o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, a Constituição diz que elas podem ser alteradas por ato do Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei como instrumento de controle da economia. Também podem ser reduzidas ou restabelecidas por ato do Poder Executivo as alíquotas da CID Combustíveis. Outra exceção ao princípio da reserva legal é encontrada no artigo 155, parágrafo 4º, inciso 4 da Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional número 33 de 2001. O ICMS, incidente em uma única etapa sobre operações com determinados combustíveis e lubrificantes definidos em lei complementar, terá suas alíquotas fixadas por convênio celebrado entre os Estados e o Distrito Federal. Além de prever que as alíquotas do ICMS monofásico sejam fixadas por convênio, o artigo 155, parágrafo 4º, inciso 4, a linha C, permite que esses convênios reduzam as alíquotas e as restabeleçam. Por fim, cabe registrar que o parágrafo 2º do artigo 62 da Constituição Federal prevê que medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos, exceto os previstos nos artigos 153, 1, 2, 4 e 5, que são o II, IE, IPI e IOF, e o 154.2, que é o imposto extraordinário, só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte se houver sido convertido em lei até o último dia daquele em que foi editada. Falemos agora do princípio da isonomia ou igualdade. O artigo 150, inciso 2 da Constituição, estabelece que não se pode dar tratamento diferente a contribuintes que estejam na mesma situação. Quando ocorrem fatos idênticos, o tratamento tributário dispensado deve ser o mesmo. Vamos ler o artigo 150, inciso 2 da Constituição. Inciso 2. Instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Falemos um pouco agora do princípio da irretroatividade. O artigo 150, inciso 3, a linha A da Constituição, dispõe que a lei não poderá retroagir para atingir fatos geradores ocorridos
antes do início da sua vigência. Estabelece que, inciso 3, cobrar tributos, a linha A, em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. Portanto, o objetivo desse artigo é dar estabilidade e segurança aos negócios e fatos jurídicos. Entretanto, cabe registrar que há algumas exceções ao princípio da irretroatividade, como, por exemplo, o caso da retroatividade benigna prevista no artigo 106 do Código Tributário Nacional. Mas não há nenhuma exceção que autorize a cobrança de tributos. Falemos agora do princípio da anterioridade. De acordo com o disposto no artigo 150, inciso 3, não se pode cobrar tributos, a linha B, no mesmo exercício financeiro em que haya sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. É vedado, de acordo com o artigo 150 da Constituição, cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haya sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Também há exceções a esse princípio. Adivinhem quais são? Justamente o II, IE, IPI e o IOF, os impostos extraordinários, previstos no artigo 154, inciso 2 da Constituição, e os empréstimos compulsórios para atender a despesas extraordinárias, previstos no artigo 148, inciso 1. Não se aplica este princípio às contribuições para a Seguridade Social na forma aqui prevista, exigindo-se apenas que sejam cobradas após 90 dias da publicação da lei que as instituir ou modificar. Também não se aplica a CID Combustíveis no que diz respeito ao restabelecimento da alíquota anterior